O caráter da santificação. Deixa eu só jogar os slides lá. É, Não, não, pode passar, eu já fiz isso. Peraí. Mais um, mais um. Isso, terminei aqui. Pronto, é isso aí. Nossa, meu slide ficou top. No caráter o caráter santificado, eu vou falar sobre o que é dom e o que é caráter. O que é que para nós é muito mais importante como homens e para Deus também. O som tá meio que eco, muito eco aqui, né? Talvez é que eu não liguei isso aqui. Ei, o grave não estava aberto. Eu acho que seria um dos temas mais importantes da nossa vida, porque muitas pessoas elas vão sempre olhar o homem e falar bem assim, nossa, aquele homem tem um dom de cura ou dom de profecia, dom disso, dom daquilo e tudo isso é muito importante, mas isso não é importante para ele, para quem é o que está sendo usado, porque assim se você tem um dom ou você opera no milagre, isso não significa que você é santo ou foi santificado. Isso significa que o dom de Deus e o poder deles opera em você, independente de qualquer coisa. É muito diferente e é bom saber disso aqui. E a Bíblia traz um relato muito profundo sobre esse tema aí. Olha lá, vamos lá. Diferença entre dom e caráter. Muitas pessoas supervalorizam dons ou habilidade e pouco importa com caráter. Dom é a habilidade ou capacidade que a pessoa tem para realizar coisas, seja cura, profecia, interpretação de línguas, seja um talento que o Manuel recebe para poder tocar uma bateria, ou eu para poder tocar uma guitarra, nunca fui guitarrista, nem nunca toquei instrumento de corda, ou para ser um intérprete de surdos. Eu aprendi isso na igreja, não aprendi isso numa faculdade, não entendi isso, foi um estalo que eu estava dentro de numa igreja e as coisas foram acontecendo e vai acontecer. Então, isso é dom ou um talento que Deus dá para servir ao reino. Então, dom é uma capacidade ou uma habilidade para você servir ao reino de Deus. É claro isso? E o caráter? O caráter é forjado em nós através da vida de Jesus Cristo. Tudo parte a princípio da cruz do Calvário. Tudo parte a respeito do, daquilo que a obra de Deus ou o Espírito Santo está trabalhando em nós. E isso depende muito mais de mim. Imagina, a minha vida pregressa, eu era um avarento por dinheiro. Então hoje eu trabalho na política. E aí vamos fazer uma licitação. Na licitação eu tenho direito de fazer aquela licitação com determinadas pessoas e eu posso puxar uma gorjeta aqui para mim e ganhar meu dinheiro. Isso é ilícito, porque o dinheiro público não faz parte para mim. Eu tenho uma renda para receber, então aquilo que vem mediante essa licitação não tem nada a ver. Isso é um exemplo, tá? Tipo, é só um exemplo, tá, gente? Então o que é que eu faço? Eu gostava de era avarento por dinheiro ou por troca de favores, o que é que eu faço? Ninguém está sabendo de nada, eu vejo lá, faço a licitação com valor, puxo uma grana para mim e tá tudo bem. Só que aí eu me converto. E aí essas propostas vão aparecer para mim novamente. Porque Satanás sabe onde era o teu problema, onde era o meu problema. E aí na hora da licitação eu falo, não, eu não quero mais isso aqui. A licitação é tanto e não, não, mano, mas você tem que ter essa parte aqui porque faz parte. Não, não, eu não tenho parte com isso.
Isso é o caráter trabalhado, mediante a uma transformação. Aí você pode falar assim: ah, mas isso a gente ensina dentro de casa. Tá, beleza. Mas aonde abundou o teu pecado, é lá que Satanás vai querer trabalhar na tua vida. Não tem a ver com caráter, porque isso é um exemplo. Se a pessoa tinha de avarento, cobiçador e gostava de ter dinheiro ilicitamente. Isso é o pecado da pessoa. A pessoa gostava de se prostituir, queria ter várias mulheres, ou mulheres que queriam ter vários homens, ou homens que queriam ter. Então, aquele lugar é o lugar onde o pecado ganhava forma e quem era o Senhor era Satanás. Então, quando Jesus vem, ele vai naquele lugar justamente para tratar aquele lugar, porque era onde você tinha falha. Romanos 6 vai dizer isso. Abre Romanos 6, por gentileza. Romanos 6, no versículo 5. Romanos 6, versículo 5. Emanuel, pode jogar na tela para poder ficar bem claro? Romanos 6, versículo 5. Roman. Então, qual era a dificuldade da sua vida antes de conhecer a Cristo? Você tem uma. Todos nós temos uma. Cada pessoa aqui tem uma dificuldade antes de conhecer Cristo. Aquilo que era mais atenuante, aquilo que era mais vigente, aquilo que era mais é, escrachado do pecado na vida de vocês. Cada um tem. E cada um teve. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, se morremos com ele, se acreditamos que com ele morremos, ou acreditamos que Jesus nos justificou e pegou o corpo dele e entregou na cruz do Calvário para que o meu pudesse agora ser livre, entregou a alma dele para que a minha alma fosse livre e o espírito que foi ressuscitado juntamente com Cristo. Eu esqueci de pegar o quadro para ver, eu estava fazendo na aula passada sobre a alma, o espírito, alma e corpo, e depois eu ia descrever a cruz do Calvário, correto? O Emmanuel foi buscar ali. Então, assim, ó, se na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Só que essa ressurreição não tem a ver com o futuro, tem que a ver com agora. Se nós esperarmos para ter uma vida mudada na ressurreição, a cruz do Calvário ela foi em vão. Porque a Bíblia vai dizer que se estamos em Cristo, somos novas criaturas, coisas velhas passaram. Que coisas velhas? Aqui você tinha hábito de fazer. Agora, nessa vida, você tem a habilidade em Deus e o poder de Deus de ser uma pessoa completamente diferente. Na eternidade você recebe a glória, a honra, você recebe experimentar da árvore da vida, da pedra preciosa. Isso são galardões, entendeu? Mas a vida que você deve viver em Cristo Jesus, e agora? Olha a minha Bíblia como é que ela traz. Vocês se uniram com ele, é o mesmo versículo, tá? Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão com ele como ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz do Calvário juntamente com ele. Aquela parte que cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, ela foi esmagada e mortalmente ferida de tal maneira que esse corpo que amava o pecado já não ama mais. Essa é a tradução desse versículo. Então, a vida que nós recebemos em Jesus Cristo, ela está diretamente ligada a onde abundou o pecado, agora superabunda a graça. O que era superabundar a graça? É nesse lugar que você tinha extremamente a dificuldade de servir ao Senhor, de honrar o Senhor, de respeitar o primeiro mandamento, amará o teu Deus de toda a sua força, de todo o vosso entendimento, de toda a sua alma.
esse primeiro mandamento, eu e você e nenhum homem poderia fazer. É por isso que desceu Jesus e fez assim: eu posso fazer, porque eu não nasci de Adão. E uma outra coisa, as coisas velhas se passaram quando 1 Coríntios 5 vai dizer isso, as coisas velhas se passaram, é as coisas velhas do homem criado em Adão. Descendente vem até vocês. As maldições hereditárias que os seus pais puderam, entre aspas, passar para vocês, ela foi aniquilada, quebrada. Mas como é que eu recebo essa vida? Quando eu entendo quem eu sou em Jesus Cristo, eu posso dizer: fora, não aceito, eu quero isso, a Bíblia diz isso, a palavra diz isso. Deixa eu só. Isso daqui é que, como nós éramos em Cristo, sem Cristo, o nosso espírito está morto por causa do pecado. Aqui funciona a mente, o desejo e a vontade. Isso aqui é que os psicólogos Alari estuda, alma ou psique. Aqui fomos mortos por causa do nosso pecado. Mas aqui, Zoe, a música que você do Ministério Zoe que você cantou, que significa vida do próprio Deus, Zoe. Não sei se vocês já perceberam quando você lê aquele texto de João 10, eu sou o bom pastor e dou o meu psique pelas minhas ovelhas. Porque lá, vai contando não sei o quê, porque o ladrão vem e o cara que toma conta das ovelhas é apenas um empregado, mas eu sou o bom pastor que dá o Zoe, a vida do próprio Deus. A vida do próprio Deus. Então, quando Jesus ele vai à cruz do Calvário, aqui está entregue o corpo, está entregue a alma e aqui está entregue a vida, o espírito. Quando ele fala assim, eu entrego o meu espírito em suas mãos. Ele está pedindo para devolver a vida que ele tinha junto ao Pai. Mas a alma, ela é um sacrifício vivo. E o corpo é outro sacrifício vivo. Isso é claro para vocês? Alguém já falou sobre isso? Isso é justificação. Isso é justificação. Somos justificados em Cristo Jesus. É isso aqui. Essa cruz do Calvário, ela não é uma cruz por ser uma cruz. É que aqui é o meu relacionamento com Deus, o Pai, com o Pai. E aqui é meu relacionamento com as pessoas que chegam até mim. A cruz representa isso. Eu me relaciono com o Pai e eu me relaciono com as pessoas. Tudo que você faz é isso. Não existe eu me relaciono com o Pai e eu não quero saber das pessoas, eu não dou braço para as pessoas. Não existe isso. No Evangelho, não. Possa ser que muitas pessoas vivam isso. E também existe o Evangelho nunca foi feito para se recuar. Tipo, algumas religiões, os sacerdotes vivem enclausulado, ou então vivem em mosteiros, ou vivem em determinado lugar separado, ou aquela pessoa é intocável. Não, isso não é a religião de Deus. A palavra religião significa religar, eu me religa ao Deus. Então, isso daqui é muito importante, porque você só tem comunhão. Ninguém pode dizer que tem comunhão com o Pai se odeia o teu irmão. Não está escrito isso? Está escrito? Está escrito.
Não está escrito? Em João vai falar sobre isso. Vamos provar isso aqui, João 4,4. Ninguém pode dizer que ama a Deus se odeia o seu irmão, porque como pode amar alguém que não conhece se o teu irmão você conhece? Oi? É, João 4,4. Tomei um susto, eu falei assim, uai, será que ela... Tô inventando aqui. Ó, tá no 1 João 4,7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aquele que ama mostra que são filhos de Deus e conhece a Deus. Mas se alguém não ama e demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos ama enviando o seu único filho, ou seja, para ter relacionamento conosco, a este mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso sabemos que é verdadeiro amor. Não é o amor por Deus, mas sim que o seu filho fez por nós, quando ele enviou seu filho. Então, assim, a Bíblia vai dizer assim, João, da partir do 4 até o 7. Ele fala assim: nós não podemos dizer que amamos a Deus se odiamos o próximo, ou odiamos o nosso irmão. Isso vai dizer que o amor de Deus não, que nós não temos, nós não somos filhos de Deus, ou que o amor de Deus não procede em nós. Porque quando a Bíblia vai dizer assim, que nos últimos tempos o amor dos muitos se esfriariam, ele está dizendo apenas dos crentes, porque só os crentes têm o amor de Deus no nosso espírito. Romanos 5, a partir do 3 em diante, vai dizer que as tribulações promovem a perseverança o caráter a esperança, e a esperança não se engana, porque o amor de Deus foi derramado no nosso espírito através no nosso espírito através do Espírito Santo. Ou seja, quem é que verdadeiramente pode amar ou tem a habilidade de amar as pessoas? Somente nós. Outra pessoa não tem. O amor de Deus, somente nós. Por quê? Porque ele foi colocado em nós através do Espírito. Mas ele está aqui, ó. Ele precisa vir para cá. E aqui, imagine, se alguém. Vamos falar sobre pecado aqui. Então vamos lá. Se alguém é, encontra uma oportunidade de ter um dinheiro, ou de se prostituir, ou de seja lá o que for, a mente vai ser atacada diretamente por Satanás. Não, faz. Não, ninguém vai ver isso aqui. É ou não é assim? Então, é a mente que é atacada, porque o meu espírito está morto. Então, o espírito não traz essa consciência de dizer isso aqui não é errado, isso aqui não é errado. Imagine você conversar com as pessoas no mundo, por exemplo. Eu vou numa festa, aí o pessoal, ô, bebe aí, cara, porque você não vai beber? Eu falo, não, eu não bebo, não. Porque você é crente? A primeira pergunta, correto? Aí eu falo, quer que eu. Foi lá já. Eu falei, quer que eu respondo para essas pessoas? Porque eu também não tinha hábito de beber. Eu falei, não, é porque eu não curto, não sei o quê. Não, é porque você é crente. Então as pessoas, elas nos atacam diretamente. Aí o que é que eu faço? Quando as pessoas nos provocam, o que é que a gente faz? A gente vai lá e faz aquilo que tem que fazer. É ou não é? É claro. Só que a mente passa por desejo. A mente é pensar sobre aquele assunto. O desejo vai e fala bem assim: não, acho que eu desejo tomar um pouquinho e tá tudo bem comigo. Só que aí você toma mais, a mente começa a ficar mais deturpada, vai ficar mais deturpada, vai ficando, aí você vai bebendo, vai ficando. Aí vem a vontade. A vontade cai em tudo, faz um monte de besteira. Isso é um exemplo de bebida, tá? Eu posso exemplificar N situações aqui. Sobre prostituição, se idolatria,
desejo de ser a outra pessoa, ou de ter o corpo da outra pessoa, ou de ser como aquela pessoa. Tudo isso é cobiça. Ou de criar ídolos, assim, eu tenho que ser desse jeito, porque se eu não for desse jeito eu não me sinto bem. Isso é criar ídolos. Isso vem à mente. A mente tá fora de controle, porque aqui está destruído. Então eu tenho um desejo, eu vou lá e faço isso. Já viu que aqueles homens que querem ficar forte e aí tomam bomba? A mente está dizendo assim, não, eu tenho que ficar forte. Vai lá e toma uma bomba. Aí vai para o desejo, vai para a vontade e faz aquilo que tem que fazer. Ou então, de uso exagerado, porque eu já vi pessoas morrendo por causa disso, tá? Ou então, sou solteiro. Estou em determinado lugar, tá rolando uma festa. Ah, o que é que tem eu ficar com a menina? Eu não acho que não tem nada a ver. Por quê? A minha mente foi atacada por Satanás, porque o meu espírito ele não tem relacionamento com Deus. Ficou um pouco mais claro? Se alguém tiver dúvida, tudo bem? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Vai ser bacana se alguém ficar perguntar algumas coisas assim. Só que toda vez que imagine Eva. Eva chegou e falou assim, Satanás falou assim, Eva, Eva, aquela maçã, aquele fruto é tão bonito, né? Eu acho que ela falou, eu não posso pegar naquela árvore. Ela foi direto, eu não posso pegar. A Bíblia falou que Deus falou com Adão que não podia comer. Falou assim, não, o Senhor Deus disse que não era para eu comer, para eu tocar na árvore. Aí ele falou assim, não, não é bem assim. Onde é que está sendo o papo? Na mente. O papo está sendo na mente. São duas pessoas conversando, verdadeiramente. E aí ele falou assim, não, mas na verdade, se você comer daquele, você se tornará como Deus. Ou seja, já veio para o desejo. Ou seja, nossa, Deus é tão legal. Então, eu acho que se eu comer aquilo, eu me torno como Ele? Você vai se tornar como Ele. Ah, então beleza, então eu quero. Veio para a vontade. A Bíblia chama isso de concupiscência da carne, concupiscência, concupiscência da carne, concupiscência da... Peraí, deixa eu lembrar como é que a Bíblia fala isso. Concupiscência da... Concupiscência soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência do... Eu esqueci a palavra que ele usa para concupiscência da mente aqui. Depois, concupiscência da carne, que é o desejo. Vontade significa soberba da vida, ou seja, posso fazer o que eu quiser e eu não estou nem aí. Os três pecados que, a, é, que Eva foi tentada, primeiro ela foi tentada na mente, quando ela aceitou o condicionamento da mente daquilo que Satanás estava dizendo, ela desejou, quando ela desejou, ela foi para a vontade. Isso, dos olhos. Isso. O desejo vai nos atrair pelos olhos. Ela falou assim: não, aquela árvore, aquele fruto que apenas só era um fruto, ela olhou e já olhou com desejo. E quando ela desejou, ela falou assim: não, eu não me importo o que Deus está falando para mim, eu vou comer. Sim, exatamente. Te- é, bom falar isso. Eu vou explicar sobre isso. Livre-arbítrio, tá? Eu vou falar isso porque isso é um tema. Eu acho, quando eu estou aqui na igreja, esse tema é muito bagunçado, assim, ele é meio distorcido da realidade do que a Bíblia apresenta. Literalmente, na verdade, ele entra na vontade, porque para eu fazer qualquer coisa, eu tive que lutar na mente, eu tive que lutar com os meus desejos e eu tive que lutar com a minha vontade. Lembra que Romanos vai dizer lá, ó, porque se somos unidos com ele na semelhança da sua carne, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. É, o meu que vai dizer. Cadê o Emanuel? Emanuel, passa por 6,6. Romanos 6,6. Tá aí, é só um abaixo.
Olha lá, ó. Sabemos isto o quê? Que Jesus foi morto à semelhança de carne, ele veio em carne. Fala assim, ó, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha que maravilhoso isso. Isso é a sua vida hoje. Que velho homem é esse? O velho homem nascido de Adão, pecador e morto no espírito. O seu velho homem, quem era o Vito, nascido da mãe e do pai, foi morto quando aceitou Jesus Cristo. Mas, bom, eu percebo ainda que eu ainda sinto determinadas situações, ou seja, aqui foi preenchido com o zoe de Deus, porque quem está em Cristo é... Aonde que está a nova criatura? Aqui, porque aqui estava morto, aqui é nova criatura. Mas eu preciso vir aqui e começar a transformar a minha mente, porque eu ainda estou no mundo, vivendo com as coisas que ainda continuam me tocando. Então a mente, o desejo e a vontade, ela precisa estar em constante mudança. Onde é que está esse versículo que representa isso daqui? Alguém sabe me dizer? Romanos 12, 3. Transformai-vos, pois, pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar quão boa, quão perfeita é a vontade do Senhor. Ou seja, quando a mente se renova, os desejos se renovam e a vontade se renova. Por quê? Porque existe uma, uma ação do Espírito Santo aqui. Onde que o Espírito Santo habita em nós? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é que está vivendo aqui? É o Espírito junto, por isso que nossa consciência, ela foi restaurada, assim, a consciência de quem eu sou em Cristo Jesus, ela foi ressuscitada aqui, que é o texto de cima de Romanos 6. Então, ressuscitarão, ou seja, nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Quando ele foi na cruz, ele morre, mas quem é que ele está morrendo? Por quem ele está morrendo? Não é por ele não precisa morrer na cruz, é por mim. Quando ele entrega a vida dele, ele entrega o espírito, a alma e o corpo. Por causa de quem? Fala assim, por causa de mim. Então, se é por causa de mim, os meus pecados foram perdoados, as minhas iniquidades foram apagadas, o meu pecado foi perdoado também, desculpa, perdoado, a minha iniquidade foi cancelada. E o meu espírito que estava morto, ele veio a ressuscitar. Eu estou vivo aqui. Quem eu sou na realidade é aqui. Quem você é? É o teu espírito. Quando a Bíblia fala assim, entrega teu coração, ele está dizendo assim, ó, entrega isso daqui para mim. Porque se você me entregar isso, eu venho e faço morada. Eu estou batendo na porta. Apocalipse vai dizer bem assim, eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu posso entrar e ceiar com ele. Ou seja, existe um banquete onde você pode beber do Espírito, existe um banquete que você pode comer daquilo que é saboroso, aquilo que traz vida, traz saúde ao teu corpo. E o que é que traz vida? É a palavra de Deus. É por isso que nós devemos sempre estar confessando a palavra de Deus, porque é ela que alimenta o meu espírito. E nós não temos esse hábito, ninguém nunca ensinou sobre isso. Imagine que você vai a um tribunal, aí alguém fala assim, ok, o senhor Marcelo, o que você tem a dizer a respeito desse crime, do que aconteceu? Que crime? Que Adão foi lá, entregou ao governo e pecou contra o Deus eterno e contra a lei de Deus. Aí eu fui ressuscitado, então eu falei assim, bom, eu sei que a minha natureza em Adão fazia isso, isso e isso, mas a minha natureza em Jesus Cristo diz isso, isso e isso. Ele diz que eu sou uma nova criatura, ele falou que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, que todas as coisas vêm de Deus. Isso é confissão. Em vez de achar que confissão só é pecado, existe uma confissão que é a palavra de Deus. E você vai ter que confessar. Imagine que eu estou num lugar e uma pessoa vem até a mim e me oferece qualquer tipo de pecado, seja ele sexual, seja ele de dinheiro, seja de mentira. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar bem assim, olha, eu não compactuo mais, muito obrigado, eu não tenho... E se eu tiver a oportunidade, eu falar assim, se eu puder
te aconselhar, não faça isso por causa disso, disso, isso, o Senhor ama a sua vida, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, eu estou confessando quem eu sou em Cristo Jesus. Só que essas coisas geralmente acontecem no lugar onde eu tinha dificuldade na minha velha vida. Ela não acontece, correto? Fala, João. Peraí. O Gil pediu para poder, se alguém fizer pergunta, por causa da gravação. Vai lá. No caso aí, quando Satanás leva Jesus ao pináculo lá do templo e tenta Jesus, ele fala a própria palavra que ele tinha nele, que ele sabia. Então Isso ele é confissão. confessou Esse é a confissão. palavra. Exatamente. É o que eu estou dizendo. Ele estava sempre confessando a palavra que ele mesmo criou. Correto? E ele foi tentado nas 3 áreas que o Adão e a Eva foram tentados. Olha, Adão, olha, Jesus, eu sei que você está com fome. Por que aquela pedra ali você não transforma em pão? Aí ele falou bem assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Mas o que o texto quer dizer, ele diz assim, ó, aquele pão vai alimentar esse corpo aqui, mas a minha alma alimenta de comida sólida? Alimenta de quê? A palavra. É isso que ele está dizendo para Satanás. Bom, Satanás, essa pedra aí vai. Eu tenho poder para fazer isso porque eu posso fazer isso. Mas eu não posso transformar porque ela alimenta o meu corpo. A minha alma e a quem eu estou servindo nesse momento não se alimenta disso. Se alimenta da vontade de Deus. Entendeu, Edmilson? Aí depois ele fala bem assim, ou seja, a mente estava, ele estava ali debatendo com a mente de Jesus. Aí depois ele falou assim, então, vou te levar ao pináculo ali, aí depois você pode pular, porque eu não vou fazer você descer. Vocês prestaram atenção que Satanás leva Jesus ao pináculo, não é isso que a Bíblia vai dizer? Levou como, gente? Jesus não sobe aquele pináculo. Os anjos ele têm capacidade de levar qualquer pessoa para cima ou para baixo. Correto? Então, Satanás levou a Jesus ao pináculo, 120 metros, e falou bem assim: vou te deixar aí, se vira, porque agora eu vou descer. Não existe como descer daquele lugar. Aí ele fala bem assim: pode pular, porque ao Senhor dará ordens àqueles, os seus servos que o amam. Ele faz o quê? Ele fala: vou ficar aqui. Eu não vou poder pular. Porque eu não posso tentar a Deus dizer assim: ah, se você me ama, então vem aqui me socorrer. Eu sei que Ele me ama, você sabe que Ele te ama. Você não precisa de provar nada para ninguém. Imagine que você está passando por uma dificuldade. Lázaro, aquele irmão Lázaro, ele conta uma história que quando ele estava passando pelo processo de sair do Olodum, de sair das bandas, de ganhar dinheiro com música, de ganhar dinheiro com carnaval, ou seja, aquela área que nós temos o desejo de estar sempre pecando, de estar sempre festando, porque o dinheiro levava ele a cheirar cocaína, usar droga, se prostituir com um monte de mulheres, um monte de coisa. Ele falou, agora eu não vou fazer isso mais. O dinheiro veio escasso, ele ficou vivendo numa casa bem restrita em Salvador, ele tinha pedido, ele era concursar, ele tinha concurso público, ele abandonou o concurso público por causa da banda Lodum, porque tinha que viajar, e agora ele está passando um momento de dificuldade financeira. E aí bateram na porta da casa dele para ter uma conversa com ele, e ele fala que a mulher falou bem assim, ué, mas você é filho de Deus, está passando necessidade? Aí ele falou bem assim, que sempre quando a gente está num momento de prova, Satanás sempre manda os seus enviados, né? É ou não é? Ou seja, o que é que ele está tentando fazer? Está tentando te tentar a sair e falar bem assim, não quero saber de Deus, porque quando eu estava no mundo eu ganhava melhor do que isso. Então, isso aqui não é para mim. Abandona Deus. Foi o que a esposa do Jó fez. No momento de dificuldade, abandona o teu Deus e morre. Foi isso que a esposa do Jó falou. Ele falou assim, Paulo, qual era o pecado de Paulo? Vamos falar aqui do que está escrito na palavra.
Ele falou bem assim, porque quando eu tive entre vós, eu não cobicei nada, nenhum dinheiro, nada teu eu cobicei. Por quê? Todo judeu ele tem um hábito de ter essa troca de dinheiro, de ter dinheiro. Então, quando eles estavam naqueles lugares, eles falaram bem assim, é, se está escrito que quem está no altar come do altar, eu vou aproveitar e dar as ofertas dos irmãos e aquilo que eles podem me dar. Ele falou, quando eu tive entre vocês, nada cobicei de vocês. Qual era o pecado de Paulo? Cobiça. E ele mesmo confessa, eu não saberia o que é pecado se na lei não estivesse, não cobiçarás. E é por isso que Paulo, em todas as igrejas que ele ia, ele sempre fazia tendas e vendia tendas para poder suprir o seu ministério. Ou seja, ele não dependia de igreja. Ele não pedia de oferta. E aí, quando vai em Filipenses ou é Colossenses, ele fala bem assim: pois eu sei estar feliz na escassez, contente na escassez, na fartura, porque não é a circunstância ou não é o momento que faz a minha vida estar feliz em Deus ou não estar. Eu estou feliz em Deus em qualquer situação. Isso daqui só é possível porque o Espírito Santo habita em você. Você pode estar feliz em qualquer situação. É claro que às vezes as dificuldades elas vão trazer certo restringimento ou algum tipo de restrição, mas você está feliz. Isso não quer dizer que por fato de a falta que você tem de uma coisa, significa que o mundo vai acabar. É por isso que ele mesmo escreve, o Paulo, em Romanos, fala bem assim, porque nada me pode separar do amor de Deus, porque nem morte, nem isso, nem aquilo outro, nem a circunstância, nem do mundo por vir, nem anjo e principado, nada pode me tirar a certeza que Deus me ama. E se Deus me ama, Ele pode suprir todas as coisas em Cristo Jesus. Então, quando nós aprendemos a viver aqui, e essa precisa ser uma realidade na minha e na sua vida, quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. A partir desse nova criatura, a minha mente precisa mudar. Quando baterem, eu passei por experiência muito dolorosa. Quando, há uns 15 anos atrás, eu sempre tinha consciência do meu pecado na minha frente. E toda vez que o Senhor afasta isso de mim, Pai, não sei o que, eu já confessei esse pecado, aquela consciência estava lá. Dos meus erros, das minhas iniquidades, de quem eu era na minha vida pregressa. Estava lá, por mais que eu orasse. Mas eu não ouvia Deus falar nada, eu não ouvia silêncio, eu só ouvia silêncio. Mas no momento da minha oração, eu percebia que dele não existia condenação comigo. Dele não existia um apontamento para fazer isso. Era a minha mente que estava lá, presa, restrita a quem eu era do passado. Ou seja, porque eu nunca tinha lido de maneira aberta para dizer assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as minhas dores. Se levou, então não está mais em mim. O que é que eu tive que fazer? Mudar a mente. Quando comecei a mudar a mente, aí os desejos começaram a mudar. Aquele desejo que eu tinha de pecar ali ou de pecar aqui, o desejo já começou a trazer a luz. O Senhor é a luz da minha salvação. O Senhor é a luz da sua salvação. Ou seja, começa a mudar os desejos. Depois começa a mudar a vontade. Tem coisas que já estão tão arraigadas em nós que ela está lá na vontade. E aí, para eu achar isso daqui, para se transformar, eu tenho que mudar a mente. Depois eu tenho que mudar a forma de pensar e desejar. Depois eu tenho que vir até a vontade. Quando acontecer isso daqui, o Espírito faz isso aqui, ó, transborda até nós. E é essa vida que o Senhor está pedindo de nós, o caráter santificado do tema. Porque o caráter, onde existe o caráter? Aqui. Quem eu sou, está aqui. Mas quem eu digo que eu sou, está aqui. Imagine que eu estou numa conversa, o povo comentando um monte de safadeza, não sei o quê. Não sei o quê. E aí dá pitaco. O meu caráter está onde? Está no agreste, não está aqui. Imagine que aí o pessoal começa a comentar comigo um monte de besteira. E eu falo, mas eu também fazia isso, não sei o quê, não sei o quê. Desejo. Sou estimulado naquela área ali, daqui a pouco eu estou na vontade.
A vontade é a soberba da vida. Eu vou lá e peco. Ficou claro? Isso está claro? Está chegando até vocês? O mais importante é chegar até vocês. E aí, quando eu começo a transformar isso daqui, o meu corpo começa a receber saúde. Ultimamente, eu sou pós-graduado em neuropedagogia, então eu estudei muita parte da neurologia ou ensino e aprendizagem. E toda semente, e tudo que você aprende é chamado de semente. A palavra é a semente. É uma semente. Engraçado que... Posso apagar aqui? Já viu aquele texto, o semeador saiu a semear uma semente, não sei o quê? A palavra semente no hebraico é isso aqui, ó. Isso é a palavra semente. É um espermatozoide e uma casa. Um espermatozoide e uma casa. É assim que o hebraico antigo escreve a palavra semente. Se comer dessa fruta, certamente você morrerá, porque a semente que brotará para o fruto de vida, morte eterna. É isso daqui. Agora o que é isso? Uma semente, um espermatozoide é a palavra, a raiz da semente, da palavra semente em hebraico. Isso daqui é a fundação da casa. Ou seja, Jesus e a palavra é uma semente, quando ela entra no teu espírito, ela começa a produzir vida para que você seja chamada de casa de Deus. Não lembrais, porque o vosso corpo não é o teu corpo, ela é a casa de Deus. É isso aí. Coríntios vai dizer isso. Lembrou desse versículo? Lembra desse versículo? Ou quer que eu jogue aqui? Fala que o nosso corpo não foi feito para prostituir. Não foi feito para se prostituir. Eu vou olhar ali. Meu ajudante foi. Cadê meu celular? Meu celular. Tá aqui? Ah, tá ali. Primeira Coríntios 6,19. Abre, por favor, para mim. Primeira Coríntios 6,19. 6,19. Ó, vou começar do. Emanuel, volta uns versículos. Versículo 13. Vai passando para mim, tá? 13, 6, 19. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto como este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele está falando ali sobre as comidas. Isso é muito interessante, porque muitas vezes eu sofri bastante quando eu me converti, que eu morava no Rio e voltei para a Bahia.
acarajé e abará são comidas baianas que eu amo bastante. Mas às vezes eu não podia comer porque eu era crente e as pessoas sabiam que era crente e falavam assim, aquela baiana sacrificou aquele alimento ali. Você não pode comer isso. Aí o Senhor vai dizer assim, ó, volta lá, volta. Os alimentos são para o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá tanto como este, ou seja, não importava o alimento que estava. Se eu posso orar e abençoar aquele alimento em nome de Jesus, ele é santificado. Porque o alimento não é consagrado. Foi Deus que criou o alimento para o meu estômago, para o meu corpo. Mas às vezes a Bíblia vai dizer, por causa da fé do teu irmão, por causa da imaturidade dele, deixa de comer. Eu deixava, velho. Mas pensa num cara que sofria. Eu amo abará. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo, aí ele vai falar agora do corpo. Não é para impureza, mas para o Senhor. Ou seja, a impureza que ele está dizendo aqui, tanto é a impureza da prostituição, como a impureza da comida sacrificada. Mas de uma maneira assim, eu cheguei ali, peguei, se eu sei que aquilo deixa lá e vai embora. Mas não pergunta, Paulo vai dizer isso. Se você vai ao supermercado, não pergunte nada. Coma, compre e está tudo bem. Porque se você comer sabendo o que a mente vai ficar sendo condenada. Mais um. Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará a nós pelo seu poder. Mais um. Não sabeis que o vosso corpo não são membro de Cristo? São membro de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz? Absolutamente não. Esse contexto de Paulo está vivendo a igreja de Coríntio. E a igreja de Coríntio é extremamente idólatra. Ou seja, ao mesmo tempo que as pessoas estavam na igreja, elas também estavam na idolatria. Por exemplo, as mulheres que chegavam lá, elas iam ao Deus, seja lá o qual, raspavam sua cabeça, raspavam e vinham cultuar no templo do Senhor. Foi por isso que Paulo falou assim, não é para cortar o cabelo mais. E aí por isso que as Assembleias de Deus e essas igrejas mais pentecostais, ela proíbe as mulheres de raspar o cabelo. Mas é uma questão cultural, porque toda vez que elas iam fazer sacrifício ao Deus, a Diana a Diana dos Efésios, elas tinham que raspar o cabelo. Lá na Bahia também tem isso. Aquelas cantoras lá famosinhas das antigamente, elas raspam o cabelo. Elas levantam isso daqui e raspam aqui, fazem algum tipo de sinal e faz sacrifício aos deuses e orixás dela. É isso. Mais um. Mais um. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Aqui ele está falando sobre casamento. De ter um homem e uma mulher que não compartilham da mesma fé. Porque, cara, é nítido. Sempre a mulher leva o homem para o lugar onde ela cultua. Sempre. A não ser que o homem seja um cara muito forte de pulso para poder fazer isso. Mas é a mulher que faz isso. É tanto que quando voltou o povo do cativeiro de Esdra, os homens voltaram casados com mulheres hititas e estavam falando hititas, não estava falando hebreus. Sabe que Esdra falou bem assim: se vocês querem amar o Senhor e querem viver em Jerusalém, termine com as vossas esposas e mande seus filhos embora. E agora? Eles fizeram isso. Porque quando eles estavam no cativeiro, o profeta Jeremias falou assim: casem e deem-se casamento, mas com mulheres hebreias, com mulheres hititas não, com as mulheres da Babilônia não. Por quê? Porque quando você casa com diferentes mulheres de fé ou de religião, sempre a mulher leva o homem para outro lugar. Ah, é porque o homem é fraco? Não, não tem nada a ver. É porque a maneira de se comportar da mulher, ela é muito mais fácil cativar. Por exemplo, eu conheço alguns amigos que eles não frequentam mais a igreja evangélica. Por quê? Porque casaram com mulheres que não são cristãs. Eles frequentam outras igrejas, outra religião já. Mais um. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Lembra do espírito aqui?
Porque Deus procura aqueles que adoram em espírito. Ou seja, no espírito eu me relaciono com Deus. E na verdade que está escrito sobre mim. É isso. Que hora termina o intervalo? Que hora entra no intervalo? 8h30, 8h30? Só mais um pouquinho e a gente termina. Mais um. Fugir da impureza. Qualquer um pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Quando eu minto para alguém, eu estou mentindo e eu estou falando coisas de fora de mim. Porque eu menti pro Edmilson. Eu estou fora. Ele vai lá, conta mentira para outra pessoa, mas aqui está fora, tá vendo? Eu não sofro nada no meu corpo. Mas quando eu cometo pecado sexual, eu pratico ofensa contra o meu próprio corpo. Da onde que vem as doenças sexualmente transmissíveis? Por causa disso aí. Mais um? Mais um, Emanuel. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, ou seja, ele está em vós. Aonde? No teu espírito, o qual tem de parte de Deus e que vocês não são de vós mesmos. Então eu não sou de mim mesmo. Eu tenho isso como regra, assim. Por mais que circunstância apareça na minha vida, eu falo assim, eu não pertenço a mim. Eu posso falar bem assim, Senhor, fica aí que eu vou fazer as coisas aqui. Eu já fiz. Mas hoje eu olho e falo, não, muito obrigado. Isso aqui, a minha velha natureza, eu tenho entendimento que ela não mais vive em mim. Porque eu sou uma nova criatura e venho da parte do Senhor e o Senhor fez isso em mim. Parada por um intervalozinho aí? Bora? Vamos lá. Ou não querem parar? Tem cafezinho ali que tem biscoito.